Olá pessoal, todo mundo bem? Aqui é o professor Felipe mais uma vez, espero que todos estejam bem. E, bem, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, continuar o tema de análise combinatória, né? Nós já estudamos o princípio fundamental da contagem, estudamos também a permutação simples e agora nós vamos entrar na permutação com repetição. Meninos e meninas, é bem tranquilo assim este assunto. Se você entendeu permutação simples, muito provavelmente você vai entender esse assunto aqui também tranquilamente. Belezinha? Então olha só, então vamos acompanhando aqui comigo. Permutação com repetição. Ela é denotada dessa forma aqui. Tudo bem? Vocês lembram que a permutação, né, sem repetição, a permutação simples, ela é denotada por P com esse Nzinho aqui embaixo, que é o número de termos a ser permutado. A correpetição vai ser dessa forma, só que a gente vai escrever o P com Nzinho, que é o número de termos a ser permutado. Só que quando você tem a repetição, você vai anotar a quantidade de repetição aqui em cima. Vamos ver com um exemplo que vai ajudar a entender. Olha só. Então, a permutação com repetição se trata de embaralhar ou trocar de lugar. É o mesmo princípio da permutação simples, beleza? Quando fala permutar, é trocar de lugar as coisas, embaralhar, certo? Maneiras de dispor coisas, certo? Objetos, enfim. Então, se trata de embaralhar ou trocar de lugar um número total N de objetos com um número alfa, beta e gama de objetos repetidos. Vamos ver como que se trata desses objetos repetidos aqui, ó. Então, olha só esse exemplo. Quantos anagramas possui a palavra Ana? Observe que quando eu falo anagrama, meus objetos aqui no caso, é cada uma dessas letras. Tudo bem? Então, quantas letras totais eu tenho nessa palavra? Ana, eu tenho 3 letras. Porém, meus objetos aqui, eu tenho um objeto A, um objeto N e o outro objeto A. Então, observe que eu tenho 2 objetos iguais aqui. Belezinha? Então, vamos ver então aqui, ó. Primeiramente, vamos tomar então como base, vamos tentar formar todos os anagramas possíveis com a palavra Ana. Beleza? Note que, então presta atenção, foi o que eu já disse. A palavra possui 2 letras As, ou 2 letras A, né? E uma letra N. Ou seja, nesse caso, o que ele difere dessa permutação com repetição para a permutação simples? A permutação simples que eu passei para vocês, ela não repetia letras. Agora que repete. Então, a gente pensar nesse princípio que é um pouquinho diferente. Então, vamos tentar formar então todos os anagramas possíveis com a palavra Ana. Então aqui, ó, é ANA, esse é um anagrama. Aí eu vou mudando o N de lugar, ó, AAN e o outro é NAA. Feito isso, eu tenho todos os anagramas possíveis com a palavra Ana. Tudo bem? Observe que, se a gente considerasse como uma permutação simples, como que seria essa palavra? Quantos anagramas teria? Não era 3 fatorial? Sim? Então, 3 fatorial dá 6 anagramas, mas observe que aqui nós temos quantos? 3, justamente porque é a repetição de letra. Quando você repete as letras, você vai ter, mesmo que você altere os As de lugar, por exemplo, os anagramas vão ser o mesmo. Você concorda? Por exemplo, ó, eu pego esse primeiro A e troco com esse último A. A palavra vai continuar sendo a mesma, vai continuar sendo ANA. Então, quando você tem letras iguais, você tem que tirar essas repetições de anagramas. E é assim que a gente faz, ó. Então observe como que a gente opera. Então esse aqui é uma permutação de 3 elementos com 2 repetições. E eu faço assim, ó, é 3 fatorial dividido por o número de repetições fatorial. Olha só, então 2 fatorial, porque a gente tem 2 As. Então 3 fatorial por 2 fatorial. Então aqui vai ficar 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Eu simplifico, né? Esse 2 com esse 2, o 1 com 1, 3. Sobra o 3 aqui. Então eu tenho 3 possibilidades, belezinha? Vamos pro próximo? Olha só, então nesse slide aqui, ele está falando o seguinte, ele está dando uma fórmula para a gente. Então olha só, para a gente calcular então a permutação, né? Com repetição, perdoe, esqueci de colocar. De elementos, né?
com um número alfa, beta e gama de repetições, basta. Então, olha só, eu denoto assim, novamente, permutação de n elementos, a quantidade de elementos totais, com alfa repetições de alguma coisa, com beta repetições de alguma coisa e com gama repetições de alguma coisa. Nós vamos ver que a gente pode considerar as diferentes repetições, tipo assim, repetições de objetos diferentes. Nós vamos ver isso nesse próximo exemplo aqui, ó. Então, olha só, mas como que a gente calcula, então, essa permutação? Você faz o n fatorial e divide pelas repetições fatorial, ó. Quantidade de repetições. Alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Tudo bem? Então, olha só, vamos ver esse exemplo aqui agora. Quantos anagramas possui a palavra arara? Observe que a palavra arara é composta de 5 letras totais, sendo que temos 3 As, certo? 3 letras A e 2 letras R. Então, observe que agora, além de repetir as letras as letras R também aparecem com repetição. Então, a gente tem que tomar como base essa permutaçãozinha aqui, ó. Vai ser uma permutação de quantos elementos gerais? A quantidade de letras gerais da palavra, ou seja, 5. 5 elementos que eu vou permutar, não é? Eu não vou trocar essas letras de lugar. Mas dentre essas letras dessa palavra, quantas são as repetições de A? Ou seja, repete 3 vezes o A. Então, eu coloco aqui, ó, 3 vezes o A. E quantas repetições de R? 2. Então, eu denoto dessa forma aqui, ó, que apareceu aqui no cantinho. Permutação de 5 objetos com 3 repetições de As e 2 repetições de R. Como que eu faço essa conta? Olha só, não tem erro. Pego 5 fatorial, certo? O número que está aqui, ó. 5 fatorial divido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza? E aí eu faço a continha, ó. Por isso que a gente aprendeu nas aulas passadas também a simplificar fatorial, tá vendo? Então a gente vai fazer esse tipo de conta agora, ó. Como que eu simplifico? Eu vou abrir esse 5 fatorial até chegar em 3 fatorial. Então 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui embaixo eu vou deixar o 3 fatorial do jeito que está e vou abrir 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Belezinha? Vou simplificar o 3 fatorial com o 3 fatorial, certo? Olha só, se a gente quiser, a gente pode até simplificar aqui. Então, 3 fatorial por 3 fatorial. Eu vou obter, então, 5 vezes 4, certo? Que é 20, e 2 vezes 1, que é 2. Eu simplifico 20 por 2, me dá quanto? 10 aqui em cima. E aqui fica 1. Então, isso aqui fica 10 anagramas. Beleza? Então, a palavra arara possui 10 anagramas. Belezinha? Depois, se vocês quiserem até tentar fazer os anagramas para vocês verem, mas tem que dar 10 anagramas. Vamos para o próximo? Olha só, então. Nosso último exemplo aqui, ó. Numa caixa há 8 bolas totais, sendo 2 azuis, 3 vermelhas e 3 amarelas. De quantas maneiras distintas podemos retirar todas as bolas dessa caixa? Então, observe que ele vai tirar as bolas, uma a uma, né, obviamente, e vai observar de quantas maneiras distintas eu posso tirar as bolas. Como assim, professor? Então, olha só, ele tem uma caixa lá fechadinha, ele foi e puxou a primeira bola, deu azul. Puxou a segunda, deu vermelha. Puxou a terceira, deu amarela. E aí vai até inteirar as 8 bolas. Quando inteirar as 8 bolas, ele vai analisar a sequência, né, que saiu essas bolas. Então, sei lá, saiu azul, azul, vermelho, amarelo, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo, por exemplo. Então, esse é um exemplo que pode se retirar dessa caixa. Mas, por exemplo, outra pessoa podia retirar e podia retirar em ordem, por exemplo, as 3 vermelhas, depois tirar as 3 amarelas e depois as 2 azuis. Depois ele poderia tirar de novo e aí tirar 3 amarelas primeiro, depois 2 azuis, depois as 3 vermelhas. Entendeu? Ele quer saber então quantas maneiras distintas, né, podemos retirar todas as bolas dessa caixa. Belezinha? Então observe que como que funciona? De quantas maneiras, né, a gente pode retirar então essas bolas lá? Observe que eu tenho que tirar quantas bolas da caixa? São 8. Mas
Quantas repetições de cores eu tenho? Observe que eu tenho duas azuis, tenho três vermelhas e tenho três amarelas. Então, eu obtenho todas essas coisas aqui, ó, repetidas, todas essas cores repetidas. E para eu calcular a quantidade de permutações, né, a quantidade de possíveis maneiras de se retirar da caixa, eu tenho que levar em consideração quem? Essas quantias repetidas, tudo bem? Então, ó, assim, né, verificar as possíveis combinações das bolas retiradas é pensarmos na permutação delas. Ou seja, é uma permutação de 8 termos, né, de 8 bolas, com repetição de duas azuis, de três vermelhas e de três amarelas. Agora vamos fazer as contas, olha. É 8 fatorial, então, dividido por 2 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 3 fatorial. O que eu fiz? Eu abri 8 fatorial até 3 fatorial. E aí eu simplifiquei 3 fatorial com 3 fatorial aqui embaixo. Vim para essa parte de cá. Observe que aqui eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E aqui, ó, embaixo, eu abri os fatoriais. Abri o 2 fatorial, ficou 2 vezes 1. E abri o 3 fatorial, ficou 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu simplifico. 3 vezes 2 aqui dá 6. Então, eu posso simplificar o 3 e o 2 com o 6. E posso simplificar o 4 com o 2. Sobra 2 aqui em cima, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 5 vezes 2. Quando eu faço essa continha aqui, dá 560, tudo bem? Observe que é tranquilo, né? 8 vezes 7 me dá 56. 5 vezes 2 me dá 10. 56 vezes 10, 560 possíveis maneiras de retirar essas bolas de dentro dessa caixa. Pessoal, enfim, eu acho que ficou tranquilo, né? No mais, leiam também o texto base, vai ajudar vocês. O texto base é bem curtinho, mas lá tem as informações necessárias para vocês conseguirem desenvolver os exercícios e essa ideia de permutação com repetição. Tudo bem? Precisando de qualquer coisa, estou no meu horário de AO, apareçam, eu aguardo vocês. Eu acho que é muito importante que vocês entrem, né? E bem, um abraço e até a próxima.